Vamos ao diário de Os Caçadores de Borboleta. Ainda mais agora, depois que o tal homem falou de Paulina às pessoas e ainda envolveu o nome da sogra, da vovó, no meio de todas essas fofocas. Ela não gostava nem de ouvir o nome desse tal homem, que nessa época morava lá para os lados de Passavinte. Paulina tinha algo nela que a ligava aos maus vividos, aos menos favorecidos, aos marginalizados. Ela se identificava muito com quem vivia à margem da sociedade. Não que ela gostasse de sentir assim, que ela se achasse a melhor, a maioral, a caridosa, não era isso. Ela gostava dos tipos de pessoas iguais a ela. Se identificava com os menos favorecidos porque ela se sentia assim. A vida lhe causara tanto sofrimento, tantas perdas, que ela se identificava com quem não tinha nada. E a maioria dos filhos de Paulina se identificam com ela até hoje. Não tinham muito do pai, mas muito mais dela. Nenhum dos filhos são tão violentos quanto era o pai. Com o passar dos anos, essa diferença foi ficando cada vez maior e mais notada, tanto entre ela e o companheiro, como entre o companheiro e os filhos com ela. Ela ficava como o vinho. Quanto mais ela vivia, mais velha ficava, mais sabida, mais ela havia aprendido. E com isso, o marido ia levando. Ela já não sentia tão envergonhada com a sua familiaridade, nem dos assuntos de sexo, de filhos, de família. Seu relacionamento matrimonial melhorara um pouco. Isso fazia com que o marido ficasse mais ao seu lado, mais dedicado, um pouco mais amoroso. Foi um tempo bom. Quanto mais o tempo passava, mais bonita Paulina ficava. Os filhos todos tinham grande admiração por ela. Ela dava só bons exemplos e se a tornar uma ótima mãe. E ela sabia que as crianças precisavam era de bons exemplos e não de conselhos e nem de castigo. Ainda mais, poderia ser um bom conselho, mas mesmo assim, ela achava que a criança se espelhava no pai e na mãe pelo bom exemplo. Agora Guilherme havia crescido um pouco mais, estava ajuizado, mais obediente. A mãe chegara certa vez, quando ele era menor, ao extremo de levá-lo para o padre, porque ela acreditava, ela era católica praticante, que o padre pudesse ajudar. Mas o padre disse na lata, na cara dela, que aquilo era falta de umas boas correadas. Estava faltando corretivo. O padre, dizendo assim, a deixou bastante decepcionada, porque ela pensava que bastava uma oração bem feita por alguém que se dizia representante de Deus aqui na terra, podia muito em seus efeitos. Mas o padre não quisera nem olhar para o filho dela. Essa foi uma grande decepção para ela com a religião. A segunda foi a gota d'água. Ela havia ido se confessar e comungar na igreja porque a sogra insistiu muito que ela estava perto de dar à luz a um dos filhos e já de 8 meses, muito grande, gorda, porque os filhos de Paulina sempre nasciam grande porque João era um homem grande. E assim, ela, grávida, estava ajoelhada, era a época de inverno, no frio chão da igreja, a confessar. Era uma época de festa, o padre chegava num canto da igreja assim e confessava, as pessoas iam lá e pediam confissão. Aí quando ela terminou de confessar, com aquela barriga muito grande, ela tentou se levantar do chão, que ela estava ajoelhada, mas não conseguiu assim de imediato. Então ela levou uma das mãos no chão, com os dedos abertos em forma de cangalha, para firmar e conseguir se levantar. Então o padre, como todo homem ingrato,
deu-lhe um empurrão dizendo: anda, tá dormindo? Porque ele estava com pressa de confessar a próxima pessoa. Ela quase caiu de barriga no chão. E ela ficou envergonhada, muito envergonhada por causa das outras pessoas que estavam ali por perto, umas que já haviam confessado e as que iriam confessar. E essa foi a última vez na vida dela que ela se confessou e comungou. Ela ficou tão decepcionada, tanto com Deus quanto com seu representante. E a igreja dela agora era ali a máquina de costura. Ela ligava um rádio velho que tinha ali e ouvia os programas do rádio. E calhou que ela achou o programa do Zarur na Rádio Mundial. E ali ouvindo partes da Bíblia, conselhos e tudo, ela foi gostando. Aí ela foi mudando de fé. E ela tinha Zarur, as rezas dele, como normas de vida. E assim, Paulina seguiu a sua vida. A vida corria louca e todos naquela casa tentavam acompanhar. Joaquina crescia, era uma beleza de criança, era inteligente, saudável, mas acontece que os seus olhinhos foram ficando cada vez mais desalinhados. Ainda mais depois que um gato, ela brincando com o gato, dera uma patada no olho dela e conseguiu fazer uma pequena arranhadura na córnea. Aí eu, Glória, levei ela ao farmacêutico, porque não tinha médico lá. Aí esse farmacêutico olhou e me falou besteira. Eu não era a mãe da criança, porque eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. A minha mãe, Paulina, não pôde levá-la porque estava doente e estava grávida agora do 7º filho, ou filha, né? Aí o farmacêutico que tinha na cidade disse para mim que eu poderia fazer algo que o olho da criança ia ficar bem. Aí eu perguntei, o que eu preciso fazer? Ele disse, você precisa matar o gato, tirar o couro do gato, torrar e dar o pozinho do couro do gato no chá para sua irmãzinha beber. E não é que eu acreditei naquilo? E eu levei a receita do colírio, que ele havia receitado, comprei o remédio e cheguei em casa. Eu disse para minha mãe aquilo que ele havia dito. A minha mãe começou a rir e ela disse, ai minha filha, ele estava te fazendo de boba, ele é um palhaço mesmo. E não é que eu estava disposta a fazer aquilo que o farmacêutico havia mandado, porque eu acreditava nele, ele tem estudo que aquilo era verdade. Me decepcionei com esse homem. Nunca mais eu tive interesse em voltar naquela farmácia, em comprar alguma coisa dele, em conversar com ele. Eu preferia tomar um chá da horta do que ir lá. E assim, a gente ia levando a nossa vidinha. Naquele lugar, todos eram felizes. E aí, a sogra de Paulina resolveu se mudar da casa, deixando a casa só para Paulina e os filhos. Aí foi muito bom, porque aí acabariam as brigas. E era sempre os filhos delas que nos provocavam. Eles eram maiores. Mas é aquilo. Nós, como os menores e os netos e sobrinhos, nunca tinha razão. Mesmo a gente estando certo. E foi assim que meu pai, o João Batista, fez a cabeça da mãe dele e tinha convencido a construir aquela casa. E ela concordou, né? Comprou aquele terreno. Aí, João, com um pouco mais de 2 meses, construiu a casa, sem nunca receber um centavo. Ele trabalhava para poder receber dinheiro para sustentar a família. E entre um intervalo de almoço, à tarde, ele vinha do serviço, ele ficava na casa trabalhando até o anoitecer. Ele e os camaradas dele. Mas Paulina nunca reclamou de nada porque ela tinha certeza que agora ela ia ficar livre daquele problema. E essa casa da sogra era bem perto, né? Bem perto dali. Da porta da sala, da frente, no terreiro, dava para ver lá a casa dela lá embaixo. A rua da padaria velha ali,
acho que é Rua Coronel Cardoso. Dava para olhar a rua, fazer uma curva, passava um pouco na beira do rio e dava para ver a casa da vovó lá embaixo. E todos que entravam e saíam, ambas as famílias, ficavam sabendo. A casa velha, ou casa da Paulina, era bem mais alta, num tope um morrinho na estrada. A casa foi construída fora de alinhamento num tempo que ali não havia estrada, era só um caminho. Por isso, essa casa era condenada pela prefeitura. Por muitos anos, ela teria que ser demolida. Mas, como a tia Tita mudou para Volta Redonda, a averbação da casa seria uma mixaria, então ela foi deixando a casa ali. Deixava os parentes morar e ela não quis fazer um acordo com a prefeitura. E o tempo foi passando, a casa era boa, era grande. Quando foi feita, ela foi bem feita, mas não pôde ter manutenção. As paredes não eram de tijolos. Naquela época, era um tipo de um tijolo maior, cru, de nome adobe. Então, fazia o barro, colocava capim, e era um tijolo grande. E assim a casa foi construída. Era casa boa, era casa de rico, bem construída. A cozinha era assim construída fora do corpo da casa. E tinha o corpo da casa, tipo fazenda, com franjas ou meia água que diz, e depois a cozinha. Essa cozinha era grande, ela deveria ter pelo menos 5 por 5 metros. E tinha um fogão de lenha num canto e o banheiro. Uma portinha que ia para o banheiro. O banheiro era uma merda, era uma porcaria, era pequenino, não tinha janela, só um vitrozinho assim, uma janelinha pequena, era uma abertura, não tinha como fechar. A gente tomava banho lá e entrava vento ali e pegava na gente. Mas o banheiro era tão pequeno que quase não dava para a gente botar uma bacia e tomar banho. E foi nessa época que meu pai comprou a primeira geladeira, que era de portas arredondadas. Não sei nem de quem que ele comprou. Era muito antiga, mas funcionava, era boa. Ai, que alegria, agora a gente poderia fazer picolé igual a tia Albertina fazia. Era verão. Como era gostoso ter água gelada para tomar. Até os vizinhos vinham pedir gelo para fazer suco na hora do almoço. Mas, infelizmente, essa geladeira durou pouco. Eu nem sei de quem que meu pai comprou. E, como ela era muito velha, ela estragou. Aí, foi nessa época que a tia Albertina pegou e comprou uma nova e vendeu a dela, que era uma Hot Point, já da porta quadrada. Grande também, da mesma marca, daquela antiga que a gente tinha. Nossa tia havia comprado uma Brastemp, eu acho, e quis vender essa Hot Point de graça quase, só para tirar da sala de jantar dela, para ter lugar para nova. E por longo tempo essa geladeira trabalhou conosco, fazendo picolé. Era muito bom. A gente congelava tudo. A gente fazia limonada e punha para congelar, para fazer sorvete. E dava também sorvete para as amigas da gente ali, a vizinhança, que as pessoas gostavam. Ninguém mais tinha geladeira naquele lugar ali, naquele bairro onde que a gente morava. Nós éramos pobres, mas a gente dividia o pouco que tinha. Aí chegou um dia que João Batista foi na loja do seu Belinho, não sei onde é que era isso, e comprou um fogão a gás e uma panela de pressão. Isso era por volta de 1960, 61. Nesse tempo, quase ninguém tinha um fogão a gás. Ninguém tinha esse tipo de conforto. João tinha lá os defeitos dele, mas ele gostava assim de comprar o melhor para a família, que o dinheiro dele desse para comprar, ele comprava. Ele era meio estranho, mas coitado. Ele era, nesse quesito, ele se tornara um bom pai nessa época. E sempre existia alguém para comer e para dormir na casa. Isso além daquele Teodoro que veio morar com a gente. E tinha sempre camarada. Então, o fogão a gás foi, nossa, a maior ajuda que Paulina recebeu. As compras do mês, as comidas, as coisas, era comprado lá na venda do Turco, do padrinho do João Batista. E uma vez por mês era
levado para casa, para nossa casa. João comprava uma banda de porco inteiro. Ele já encomendava. Quando chegava o dia do pagamento, ele pagava e comprava aquela metade de porco. Assim, não era muito grande, mas era muita coisa. E a gente tinha muita comida. Meu pai não comprava assim quilo. Ele, nesse armazém, ele comprava um saco de batata, um saco de arroz, um saco de macarrão, meio saco de feijão. O fubá era comprado lá da tia Zezé. Isso quando a gente não plantava milho, porque quando a gente plantava, a gente levava o milho para moer e trazia o fubá. Às vezes, né, João Batista e os camaradas, na época que acabava a colheita, que preparava a terra, os fazendeiros, então ele com os camaradas ia fazer roça, plantar. Fazia-se de tudo para consumo. A gente gastava por mês quase 10 quilos de pó de café. Era um saco de açúcar no mês. A alegria de João Batista e de Paulina era ter muita mesa farta, onde todos comiam, ficava satisfeito e sobrava comida. E sempre passava andantes de trecho, porque a estrada ali da Padaria Velha que ia para o lado do Cruzeiro, Candonga, aqueles lados lá, passava na porta da casa de Paulina, passava em frente à janela, porque a casa era fora do lugar. Então, esses andantes já sabiam que ali eles ganhariam comida. Então, sempre Paulina fazia comida para sobrar, para ficar na panela, porque ia passar o andante e pedir comida. E ela nunca negou. E foi desse jeito que João Batista chegou a ficar famoso na cidadezinha. Se alguém chegava à cidade e não tinha onde dormir, onde comer, não tinha para onde ir, as pessoas logo indicavam a casa dele, a casa do João Zarur. As pessoas achavam que ele era rico. Quando chegava lá, via aquela casa velha, as pessoas vestidas humildemente, tudo pobre, mas tudo bem alimentado e tudo muito limpo. E sempre Paulina tinha um colchão que fosse de palha, macio à disposição de quem não pudesse pagar uma pensão ou hotel. E foi nesse tempo em que ainda havia o trem correndo entre o estado do Rio e o estado de Minas, que um dia de domingo, João saiu de manhã para dar uma volta na cidade e passou pela estação. E lá ele encontrou um casal. Eram pobres. Eles vieram com seus 2 filhinhos para procurar trabalho em um fazendeiro do lugar. Mas quando chegou, o fazendeiro havia se mudado e vendido a fazenda. E o atual comprador da fazenda lá não quis o casal para trabalhar e morar em suas terras. E ele talvez tivesse medo, ele não conhecia aquele homem, achou que eles poderiam ser fugitivos da cadeia, de Barra Mansa, ou de Volta Redonda, ou da Barra do Piraí, ele nem perguntou. E talvez pudesse ser verdade isso. Então, João, ao saber que estava esse casal lá na estação de trem, lá, sentado no banco, sem ter como ir embora para algum lugar, sem ter para onde ir, João conversou com o homem e ficou com pena, porque as crianças passaram a noite dormindo no banco da estação, com frio e com fome. Então, João, como sempre, convidou o homem desempregado e sua família para ir tomar café e almoçar na sua casa. Mas isso sem falar com a esposa, né? Ele não falou com Paulina. Ele chegou com os 4 famintos e deu-lhes de comer, de beber. Aí eles ouviram suas queixas, seu sofrimento. O homem precisava voltar para sua terra, para sua gente, mas não tinha dinheiro. Para comprar as passagens de trem, tinha que ter dinheiro. João também não tinha. O dinheiro, então, ele teria que arranjar. Então ele foi até a venda desse turco, seu amigo, onde ele comprava fiado na caderneta e pagava no finalzinho do mês, e pediu a esse amigo que lhe emprestasse algum dinheiro que fosse suficiente para comprar as passagens de volta para seu mais recente amigo e sua família. Não houve problemas. O turco, filho do turco velho, lhe emprestou o dinheiro e lançou na caderneta.
junto com as anotações das compras do mês, sem juros e sem correção. Essa família de turco também era gente muito boa. Aí, aquele homem e sua família voltaram para seus parentes lá de onde vieram. E João, no final do mês, pagou suas contas e o dinheiro emprestado pelo amigo. João era assim. O que era dele era também dos outros, menos a esposa e os filhos, claro. Ele nunca permitiu que suas filhas fossem a um baile, ao carnaval. Dizia ele que homem que pusesse a mão na anca de uma das suas filhas seria o marido, porque ele não queria que as filhas fossem desfrutadas por vagabundos nenhum, que depois se dão bem, abandonam as moças sua própria sorte. Dizia ele: filha minha só irá namorar aos 18 anos, que é para casar. Não tenho tempo para gastar com namoros longos e que não levam a nada. Ele dizia isso quando eu estava ainda, aí nos meus 12 anos, ainda uma menina, pré-adolescente. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando. E nada é como imaginamos e queremos.